A diluição é a nossa primeira técnica que a gente vai utilizar os conceitos de solução. E você sabe muito bem o que significa uma diluição. Quando você vai tomar um suco, por exemplo, e esse suco está forte, o que você faz? Você vai lá e coloca mais água para deixar ele um pouco mais fraco. E esse um pouco mais fraco significa deixar o suco menos concentrado. Então a diluição nada mais é que o ato da gente adicionar solvente a uma solução, né, com a finalidade de diminuir a sua concentração. Sendo que, imagina essa situação, eu tenho aí uma primeira solução, percebe que eu tenho ali no meu desenho 5 moléculas, né? Eu estou desenhando aquelas 5 bolinhas como se fossem 5 moléculas. O que tem que ficar claro para você é que quando a gente está diluindo, a gente está colocando mais solvente. No fim, o nosso volume de solução vai ser maior. Mas a quantidade de soluto que a gente tinha lá dentro, ela permanece exatamente a mesma. Então, quando a gente dilui, o volume da solução aumenta, a concentração da solução obviamente diminui, porém a quantidade de soluto permanece a mesma. Visualiza aí, você foi lá, pegou um pacotinho de suco, colocou numa jarra e adicionou água. Se o suco ficou forte, você vai colocar mais água. Só que você não deixa de ter um pacotinho de suco lá dentro. Você continua tendo um pacotinho. Tendo colocado ou não mais água, você continua tendo a mesma quantidade lá do pozinho dentro da sua solução. O que vai mudar é que essas partículas vão estar mais espaçadas agora, né? Porque a concentração da sua solução vai diminuir. Este é o único momento da matéria de soluções que eu particularmente gosto de usar a fórmula. Então, eu vou te mostrar qual é a fórmula, eu vou deduzir ela com você, e aí eu vou fazer um exemplo, tá? Que hoje nós vamos fazer um exemplo junto, porque não tem como eu só falar e não te mostrar isso sendo aplicado. Mas eu vou mostrar o exemplo com a fórmula e sem a fórmula. Tá, mas a fórmula é a seguinte. Pega a fórmula de concentração comum, que é a fórmula mais simples que a gente tem de concentração. E olha aqui a relação aqui em cima que a gente tem. Quando a gente está diluindo, a gente está colocando mais solvente, então o volume da solução aumenta para que a concentração da solução diminua. E a massa dissoluto permaneça a mesma. Então eu vou falar que a massa dissoluto inicial, ou seja, antes de diluir, tem que ser igual à massa dissoluto final, ou seja, depois de diluir. E aí, olha, nessa fórmula, se eu jogo esse V lá para cima, eu posso falar que M é igual a C vezes V. De modo que se a massa inicial tem que ser igual à massa final, e eu falei que massa é C vezes V, eu vou juntar essas duas fórmulas e falar que C inicial vezes V inicial, que é a massa inicial, né? Tem que ser igual a massa final, mas como massa é C vezes V, eu vou falar que massa final é C final vezes V final. Esta é a fórmula que a gente usa para diluição, e essa fórmula aqui ela nunca falha, contanto que a concentração inicial e a final estejam na mesma unidade, o volume inicial e o final estejam na mesma unidade. Tá? O volume aqui, diferente da fórmula de concentração, ele pode estar em ml, qualquer unidade de volume. De novo, contanto que as duas estejam na mesma, né? O volume inicial e o volume final. Vamos fazer um exemplo para você ver a aplicação dessa fórmula e eu vou fazer também sem ela. A 500 ml de solução NaCl, 20 gramas por litro, são adicionados 300 ml de água. Qual será a nova concentração da solução após a diluição? Então, perceba que o enunciado ele me deixa claro quando vai ser uma diluição. Adição de água, adição de mais solvente, falar a palavra diluição, ou então falar que a gente deseja preparar uma solução a partir de uma mais concentrada. Isso tudo é indício de uma diluição. E aí, a dica é, lembra da necessidade da gente fazer tudo organizado? Se for o caso, desenha. Inclusive em soluções, o recomendado é até desenhar. Então, nós temos uma solução, sendo que o volume dela é 500 ml, e é uma solução de NaCl,
20 gramas por litro. Lembra que a concentração é a proporção, né? Então, como que eu descubro quanto de NaCl que de fato tem ali dentro? 20 gramas é o que a gente teria se o volume dessa solução fosse 1000 ml, né? 20 gramas por litro. Como o volume é 500 ml, então aqui dentro a gente tem, de fato, 10 gramas de NaCl. Dentro do potinho ali a gente tem 10 gramas de NaCl. O que a gente vai fazer agora a essa solução? Nós vamos diluir, ou seja, a gente vai adicionar mais 300 ml de água pura. Ou seja, a minha solução obtida após a diluição terá um volume final de 800 ml. A concentração final é o que eu quero descobrir. Porém, se tinha 10 gramas de NaCl dentro do primeiro copinho, depois que eu colocar mais água, eu continuo tendo 10 gramas de NaCl. Pronto. E concentração não é sempre a proporção para 1 litro? Então, regra de 3. 10 gramas é o que a gente tem em 800 ml agora, porque o volume aumentou. Quanto que a gente teria se o volume fosse 1000 ml? De novo, por que 1000 ml? Quanto teria se fosse 1000? Porque eu quero saber a concentração em gramas por litro. E esse X dá 12,5 gramas. É o que a gente teria proporcionalmente em 1 litro, então eu vou falar que a concentração final é 12,5 gramas por litro. Então perceba que ela era 20 gramas por litro, coloquei mais água, a concentração caiu. Tranquilo, deu para fazer na mão. Agora, se eu tivesse lembrado que é uma diluição, eu podia usar a fórmula. CI vezes VI é igual a CF vezes VF. A solução inicial tem uma concentração 20 gramas por litro. O volume da solução inicial é 500 ml. Eu quero saber qual vai ser a concentração da solução final após a adição de 300 ml de água, ou seja, o volume final agora será 800 ml. Então, a concentração final vai ser 20 gramas por litro vezes 500 ml, isso tudo dividido por 800 ml. Então, olha só, o volume corta, tá vendo? Por isso que o volume pode estar em litro, ml, contanto que os dois estejam na mesma unidade. Vai sobrar só o grama por litro ali para mim. E 20 vezes 500 dividido por 800 dá 12,5 gramas por litro. Concentração da solução resultante, a gente acabou de descobrir aí em cima, sem usar a fórmula, mas perceba que a fórmula de diluição nunca falha. Com ela, a gente sempre chega no resultado.